Como determinar o preço justo de uma ação? Fala, investidor, bem-vindo ao canal Analista 1. Meu nome é Rafael Medina, eu sou analista CNPI, consultor CVM, investidor e criador desse canal, Analista 1 Invest. E nesse vídeo eu trarei um dos modelos que nós utilizamos para determinar o preço justo de uma ação a partir dos dividendos projetados. Então fique até o final que tem muita informação interessante para você, investidor de valor. Primeiramente, eu queria destacar que o Ibovespa atingiu a sua máxima histórica esse ano e chegou a superar os 180 mil pontos. E todo esse fluxo não está vindo apenas para o Brasil, mas para os países emergentes. Além disso, em 2025, investidores estrangeiros responderam por 62% de todo o volume negociado na nossa bolsa. Outro ponto, em 2025, a participação do investidor estrangeiro na nossa bolsa foi de quase 60%. Ou seja, mais da metade do nosso mercado é representado pelos estrangeiros, seguido por institucionais, e aqui entra fundos de investimentos como multimercado, fundo de ações de renda fixa, gestoras, dentre outros, com participação de 25,4%, seguido do investidor pessoa física, eu e você, representamos 12,4%, seguido de instituições financeiras, e aqui entra tesouraria de banco, corretoras, seguradoras, representando 3%, e em último lugar, outros com 0,9%. Então, observem que quem mais movimenta a nossa bolsa é justamente o investidor estrangeiro. E diante de todo esse rally, surge a pergunta: será que todas as ações estão caras? Será que não tem nenhuma barata? Nesse vídeo, eu trarei o exemplo de 3 empresas e calcularemos na prática o valor justo e iremos ver se realmente elas estão caras. E para isso, eu utilizarei o modelo de Gordon. Mas antes eu queria destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, o modelo avalia o valor de uma empresa com base no fluxo de dividendos futuros, assumindo crescimento constante ao longo do tempo. Outro ponto, eu até destaquei esse aqui, que é muito importante, ele é indicado apenas para empresas maduras, previsíveis e com um histórico consistente de pagamento de dividendos. Não é indicado e adequado para empresas em crescimento acelerado, cíclicas ou que não distribuem dividendos regularmente. Então aqui já temos uma restrição para algumas empresas. Vale, Petrobras, Klabin, Gerdau, small caps com crescimento acentuado, empresas que não distribuem dividendos. Esquece modelo de Gordon. Essas empresas têm um resultado pouco previsíveis. Utilize o modelo de Gordon para empresas previsíveis e com histórico consistente de pagamento de proventos. Além disso, o modelo considera que os dividendos crescem com uma taxa estável e também sustentável no longo prazo. Então, aqui está a fórmula do modelo de Gordon, onde o P é o preço justo que nós determinaremos para a ação. O D1 é o dividendo projetado e não os dividendos já pagos. Além disso, temos o K, a taxa de retorno requerida, ou seja, a taxa mínima que nós exigimos receber. E o G, a taxa de crescimento do lucro por ação ou taxa de crescimento dos dividendos. Então, a fórmula consiste nos dividendos projetados divididos pela taxa requerida menos a taxa de crescimento. E para realizarmos os cálculos, eu vou considerar algumas premissas, começando pela taxa de retorno exigida de 17%. E isso aqui está nominal, considerando também uma inflação de 5,5%, uma taxa de crescimento de 7,5%, e aqui também está nominal, considerando essa inflação, temos uma taxa real de 1,9%.
Agora eu irei transformar essa taxa de 17% nominal em uma taxa real. Então eu vou pegar 1,17, colocando o fator de proporção na frente, dividido por 1,055 menos 1 vezes 100. Temos uma taxa real acima da inflação de 10,9%, considerando essa inflação de 5,5%. E só para você ter noção, eu trouxe aqui uma tabela com as taxas do Tesouro IPCA e elas estão bem elevadas. E observem aqui que o Tesouro IPCA 2029 está oferecendo uma taxa de 7,85%, o que é bem alto. E essa taxa de 10,9% que nós acabamos de calcular representa um prêmio de 3 pontos frente ao Tesouro IPCA 2029, que está com uma taxa acima dos outros. Além disso, eu vou considerar apenas um crescimento real de 1,9%, e se você olhar, empresas com lucros crescentes e consistentes entregam retornos acima disso. E outro ponto, essa taxa de 10,9% é algo substancial. Se essas taxas já estão elevadas, imagina 10,9%. Então, para esse cálculo, eu estou sendo exigente. E a primeira empresa que eu trarei para calcularmos o preço justo é a BB Seguridade. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está cotada em 36,99. E o dividendo que eu projeto para o exercício de 2026 é 3,90. E aqui entra o dividendo do primeiro semestre e do segundo semestre, relativos ao ano competência 2026. E como vimos na minha premissa, eu vou exigir um retorno real de 10,9%, o que corresponde ao retorno nominal de 17%. Além disso, considerarei uma inflação de 5,5% e um retorno real acima dessa inflação de 1,9%. Fazendo então essa conta, 0,1090, que é 10,9% de retorno exigido, menos a taxa de crescimento, 0,019, chegaremos a 9%. Agora, basta dividir o dividendo projetado de 3,9 divididos por 0,09, 9%. Chegaremos num preço justo de 43,33. Agora, se dividirmos esse preço justo pela cotação da BBSE no momento que eu estou gravando o vídeo, de 36,99, chegaremos numa margem de segurança de 17%. Observem aqui então que mesmo após todo esse rally da bolsa nos últimos meses, a cotação da BBSE está abaixo do preço justo. E mesmo com essas premissas exigentes, ela oferece uma margem de segurança de 17%. E aqui você já começa a perceber que a valorização na cotação não quer dizer que a empresa ficou cara. E o contrário também é verdadeiro. Pode ter empresas que a cotação desabou e mesmo assim ela permanece cara. Já seguindo para a próxima empresa, a CEMIG 4, no momento que eu estou gravando o vídeo, ela está cotada em 11,71. E o dividendo que eu projeto para o exercício de 2026 é de 0,66. E seguindo aqui as mesmas premissas, temos um preço justo de 7,33. E isso representa uma margem de segurança negativa de 37%. E outro ponto que eu esqueci de mencionar, esses 9%, que é a diferença entre a taxa de retorno exigida e a taxa de crescimento, é como se eu estivesse exigindo receber um dividend yield de 9%. Então, com essa premissa, nós temos uma margem de segurança negativa em 37%, porque com esse dividendo projetado, eu acredito que o dividend yield da CEMIG ficará entre 6% a 5%. E isso em relação à cotação de 11,71.
Outro ponto, só por causa que a margem de segurança está negativa e o preço justo, considerando essas premissas, quer dizer que a empresa está cara e você deve vender? E não, você deve considerar outros parâmetros, estudar a empresa, ver as perspectivas futuras, porque isso só considera o dividendo projetado e em relação ao exercício de 2026. E no caso da CEMIG, por exemplo, eu acho um preço interessante na casa de R$10, que é próximo ao seu valor patrimonial por ação. E seguindo para a última empresa, a MAHLE Metal Leve, a Leve 3, no momento que eu estou gravando o vídeo, ela está cotada em 34,50. O dividendo que eu projeto em relação ao exercício de 2026 é 3,12. E considerando essas premissas, temos um preço justo de 34,66. E isso nos dá uma margem de segurança de 0,5%. E temos aqui outra empresa que, após toda essa alta, ainda está com uma cotação em linha com o preço justo, oferecendo uma margem de segurança ainda positiva. Então, a grande lição que podemos tirar desse vídeo é que valorização na cotação não quer dizer que a empresa ficou cara. E o contrário também é verdadeiro. E para finalizar, eu trago um trecho da planilha A1, a planilha de projeções e gestão de investimento, que conta hoje com cerca de 40 empresas que têm as características para quem quer viver de renda na aposentadoria. E ela conta com 40 empresas que têm lucros crescentes, consistentes e pagam bons dividendos. E nessa primeira parte aqui você pode ver o lucro por ação projetado, o payout, o dividendo por ação, o dividend yield em relação ao preço atual, o meu preço justo e a margem de segurança para todas as empresas da planilha. Além disso, mesmo aqui nessa primeira aba, tem vários dados que não estão aparecendo aqui. Além disso, tem o radar do dividendo inteligente, onde você pode antecipar os anúncios e comprar as ações em preços mais atrativos antes dela anunciar e disparar na cotação. Tem um gerenciador A1, onde você pode cadastrar as suas ações e saber quanto de renda você poderá receber, tanto anual quanto mensal, a renda projetada do ano de 2026, a calculadora dos juros compostos e o tutorial completo dessa planilha. Então, seja assinante, teste por um mês e pode cancelar quando quiser. É menos de R$1 por dia. Eu vou deixar o meu contato do WhatsApp e do Telegram na descrição desse vídeo. Pode me chamar que eu te mando o tutorial completo de forma gratuita para você ver cada item dessa planilha. E além disso, se você for assinante, de forma quinzenal, eu te enviarei um comentário com as perspectivas e as empresas que estão no meu radar. E você pode entrar em contato diretamente comigo para tirar qualquer dúvida a respeito de investimentos da sua carteira e qualquer coisa relacionada. Então, investidor, nesse vídeo vimos o cálculo do preço justo a partir dos dividendos projetados e mesmo essa alta na bolsa ainda existe em empresas com preços atrativos. Vimos que cotação subindo não quer dizer que a empresa ficou cara. Então, investidor, curta o vídeo, deixe um comentário com uma dúvida ou uma sugestão, se inscreva no canal e tamo junto.